Olá pessoal, estamos de volta e hoje vamos discutir a história da filha de Jefté e vamos dar uma rápida pincelada sobre a questão dos quase sacrifícios de Isaac. Eu fiz um outro texto explicando assim, em mais detalhes essa questão. Mas hoje nós vamos tratar sobre o sacrifício da filha de Jefté, que sabemos que muitos cristãos pegam nas armas para desmentir esse fato tão claro na Bíblia. A Bíblia mostra claramente que a filha de Jefté foi sacrificada como holocausto ao Deus hebreu. Na Bíblia há diversos indícios que mostram que nem a filha de Jefté, nem as midianitas foram as primeiras ou os primeiros seres humanos a serem ofertados a Jeová. Quando lemos a Bíblia com um pouco mais de atenção, nós vamos perceber diversos indícios de que os hebreus, os antigos hebreus, eles sacrificavam seus filhos aos seus deuses. Basta sabermos que os hebreus, na verdade, eram cananeus e, como tais, tinham os mesmos costumes, as mesmas práticas daqueles povos. E aqueles povos sabemos que ofereciam seus filhos e suas filhas em sacrifícios às suas divindades. E os hebreus não poderiam ser diferentes, já que eles compunham aquele grupo e tinham costumes similares àquele grupo. Essa diferenciação entre o Deus hebreu e os deuses cananeus se dá lá por volta do ano 500, do ano 500 ao ano 300 a.C., quando o monoteísmo é implantado. Então, os hebreus, os letrados, os rabinos, eu já expliquei essa questão aqui, e há quem diga que essa separação ou a implantação do monoteísmo se deu nos tempos do rei Josias e tomou o contorno final no tempo dos profetas Neemias, Zacarias. Então, anterior a isso, os hebreus eram politeístas, adoravam vários deuses. Eles praticavam todos aqueles rituais de adoração aos deuses. Pois bem, os sacrifícios humanos a Javé. Se você vem me acompanhando, já assistiu ao vídeo da chacina das midianitas. E lá foi demonstrado, por mim, que algumas mulheres virgens foram ofertadas em sacrifício de oferta alçada a Jeová. O texto diz claramente lá, em Números 31, que houve uma separação de mulheres, Uma ficou com o sacerdote da época e outras ficaram com a assembleia e com os guerreiros. E um grupo de mulheres, o texto mostra claramente, que foram reservadas para serem ofertadas ao Deus hebreu. É bom lembrarmos ainda que Jeová já havia pedido sacrifícios humanos antes. Basta vermos o caso de Isaac, o filho de Abraão. Embora a passagem diga que o tal sacrifício não tenha se consumado de fato, há, porém, algo a analisarmos. Os cristãos dizem que Isaac não foi sacrificado. Isso é verdade. O texto não diz que Isaac tenha sido sacrificado de fato. No entanto, a grande questão não é se Isaac foi sacrificado
ou se aquilo prestava para tão somente pôr Abraão à prova. A questão, quando nós analisamos o contexto daquela história, não é esta, não é partirmos da ideia de que Isaac não foi sacrificado e que aquilo só se tratava de um teste da parte de Jeová. Não, o ponto principal, o âmago dessa questão não é essa. O âmago dessa questão se fundamenta no fato de que Jeová teria pedido um sacrifício humano. Sacrifício esse que era oferecido aos deuses pagãos, ou seja, Jeová estava agindo como qualquer outro deus pagão. Um deus que se dizia o verdadeiro, por certo, jamais demonstraria comportamento similar aos dos chamados deuses falsos. De forma alguma, sendo ele o verdadeiro, poderia se igualar a tais em suas atitudes, ainda que não efetivadas. Ademais, o Deus hebreu disse que jamais lhe havia subido ao coração pedir sacrifícios humanos. Como então ele fez tal pedido a Abraão? Edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Esse texto é usado muitas das vezes por cristãos que querem mostrar com ele que o Deus hebreu não teria criado um inferno de fogo, porque se ele não aceitou queimar as pessoas enquanto vivas por um período de tempo menor, então jamais ele aceitaria queimar as pessoas eternamente no inferno de fogo. Muitos cristãos, ou alguns cristãos, usam esse texto para corroborar essa ideia da não existência do inferno de fogo. Testemunho de Jeová, Adventista, sétimo dia usam esses textos, esse texto em especial, para corroborar essa ideia da não existência do inferno de fogo. Outros a usam também, esses mesmo grupo e outros usam esse mesmo texto para dizer que Jeová não aceita sacrifícios humanos, não aceitava sacrifício de pessoas, mas somente de animais. Porém, quando nós olhamos para o texto, nós podemos perceber que ele não diz nada disso. Construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos ao deus Baal. Procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Jeová dizendo que essas coisas ele nunca requereu e nunca veio à sua mente desejar tal coisa. Mas o texto está dizendo que Jeová não queria para si tais sacrifícios? Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Muitos cristãos usam essas passagens para tentar provar que sacrifícios humanos não faziam parte do cardápio de Jeová. Dizem eles que ele, Jeová, não se servia de iguarias humanas. Entretanto, o texto não quer dizer que Javé não aceitava sacrifícios humanos. Não é isso que o texto quer dizer. Esses textos que acabamos de ler não diz isso. O texto diz apenas que Javé não aceitava que aqueles sacrifícios fossem feitos aos deuses pagãos. Estão entendendo? O texto não diz que sacrificar filhos e filhas a Jeová, ele não aceitaria ou ele rejeitaria. Não, está dizendo que Jeová não aprovou e nem mandou que aquelas pessoas oferecessem seus filhos e suas filhas aos deuses Baal e outros.
E não que não devesse oferecer a ele. O texto aponta que Jeová não aceitava que os hebreus oferecessem tais sacrifícios a outras divindades. Lembre-se de que o primeiro mandamento do Deus hebreu dizia que só a ele se devia adorar, pois ele era um Deus ciumento ou zeloso. Quando os hebreus faziam esses sacrifícios a outros deuses, ele, Jeová, se sentia enfurecido de ciúmes. É o que a Bíblia fala. O texto não diz que se aqueles sacrifícios fossem feitos para Jeová, ele os rejeitaria. Não é nada disso, o texto não diz isso. Basta novamente lembrarmos do que aconteceu às virgens midianitas. Elas foram sacrificadas como oferta alçada a Jeová. E em nenhum momento naquela passagem nós vemos o Deus hebreu dizendo que não aceitava esse sacrifício de oferta alçada dessas midianitas. Entenderam? Ainda falando do caso de Isaac, os textos anteriores ao parágrafo acima, esses que nós acabamos de vermos, demonstram que o Deus hebreu dizia que o sacrifício de filhos e filhas dos cananeus aos deuses pagãos era algo abominável aos seus olhos. Então, nos perguntemos como alguém pode considerar determinada atitude uma aberração, uma abominação e a sugere ou mesmo a pratica. Se oferecer sacrifícios humanos era algo abominável, então por que o Deus hebreu sugeriu que Abraão o oferecesse? Está entendendo? Se Jeová fosse de fato um Deus diferente daqueles que os cananeus adoravam, jamais faria a menção de pedir sacrifícios humanos. Sequer poderia ser levantada por Jeová sob qualquer hipótese, intenção ou contexto. Em diferentes passagens bíblicas, o Deus hebreu demonstra aparentemente ter aversão a sacrifícios humanos. No entanto, fez tal pedido a Abraão. Portanto, o Deus judaico não é nada diferente dos outros deuses. Há uma versão bíblica que muitos crentes quase que idolatram. Afirmam muitos que ela é uma joia rara. E eu também a amo, sobretudo quando li pela primeira vez a passagem da filha de Jefté. É a Bíblia Rei James, a King James, né? Essa Bíblia é uma das poucas que deixa tão claro aquele episódio que envolve a filha de Jefté. As demais tentam esconder o que de fato aconteceu. Então, quando vocês forem ler essa passagem, sempre busquem fazer comparações com outras versões. Porque cada ano que passa, as versões vão sendo alteradas, vão sendo colocado um eufemismo para mudar a ideia do texto, para não ficar muito pesado, e mesmo não expressar aquilo que de fato era a intenção do escritor. Eis o texto bíblico: se entregares os amonitas nas minhas mãos, então aquele que sair da porta da minha casa, note, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar em paz da guerra contra os amonitas, se tornará de Jeová, e eu o oferecerei como oferta queimada. Essas foram as palavras de Jefté quando fez um voto ao Deus hebreu. Os cristãos podem fazer 1001 malabarismo, mas o texto é claro. O servo de Jeová disse que, caso voltasse vitorioso da guerra contra o povo de Amon, lhe ofereceria como oferta queimada
aquele que primeiro aparecesse ou saísse de sua porta. Então é mistério perguntarmos aos cristãos: quem mais poderia sair ao encontro de um homem que estava vindo de uma guerra? Seu cachorro? Seu gato? Seu cavalo? Seu boi? Seu cabrito? Seu cordeiro? Um cavalo, um cabrito sairia de dentro da porta de alguém? É óbvio que não. Ah, o contexto nos mostra que só poderia sair dessa porta uma pessoa. Não poderia sair um animal. Um animal não sai pela porta de ninguém. A não ser um gato ou cachorro, né? Mas gato e cachorro não poder ser ofertado a Jeová. Além disso, eu te pergunto, o que era uma oferta queimada? Esse é o ponto principal nessa questão. O que é uma oferta queimada? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre esse conceito. A Bíblia responde categoricamente: abata o carneiro, pegue o sangue dele e faça aspersão em todas as laterais do altar. Corta o carneiro em pedaços, lave os intestinos e as pernas dele, e põe os pedaços um ao lado do outro, junto com a cabeça. Queime o carneiro inteiro, fazendo-o fumegar no altar. É uma oferta queimada a Jeová, um aroma agradável, é uma oferta feita por fogo a Jeová. Está aí o conceito da Bíblia para toda e qualquer oferta queimada, meu caro cristão. A oferta queimada era um sacrifício que era queimado por inteiro e ofertado ao Deus hebreu. Não existia outro tipo de oferta queimada. A oferta queimada era simplesmente um sacrifício, um holocausto. Assim, o texto nos diz que Jefté se propôs a oferecer uma pessoa como oferta queimada ao Deus hebreu em troca de sua vitória. Um voto, quando feito à divindade Javé, segundo a Bíblia, não poderia ser quebrada ou mesmo substituída. Tinha que ser efetivada. Vejam, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Ou seja, não se poderia retardar, né, demorar em cumpri-lo. Você fez o voto a essa divindade, você tinha de efetivá-lo. Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti. Veja, você fez o voto, se você não cumprisse, Deus hebreu exigiria da pessoa que o cumprisse, que deveria cumprir. O texto fala de Jeová porque o texto é monoteísta, né? Na realidade eram os deuses. Os deuses exigiam que quando feito esse sacrifício, esse voto, a pessoa que o fez deveria cumpri-lo. Caso contrário, esses deuses exigiria da pessoa. Como as pessoas temiam, né, com medo das divindades se voltarem contra ele, e aí praticava ou consumava o seu voto. E em ti haverá pecado, caso a pessoa fizesse o voto e não cumprisse o voto. Porém, abstendo-se de fazer o voto, recusando-se de fazer, não haverá pecado em ti. Abstendo-se de fazer o voto, ou seja, a pessoa vai e pratica o voto, cumpre o voto, então não haverá pecado presente na pessoa. Por isso, quando fizeres uma promessa a Deus, cumpre-a sem tardar, sem demora. Deus não gosta de gente inconsequente. Cumpre, pois, aquilo que lhe prometeres fazer. Vale muito mais não prometer coisa nenhuma do que prometer e depois não cumprir. Neste caso, a tua boca fez-te pecar.
Não tentes defender-te dizendo ao mensageiro de Deus que se tratou de um engano. Isso levantaria a cólera do Senhor, o qual destruiria a tua prosperidade. Eis as razões pelas quais Jefté, uma vez feito aquele voto, não poderia mais voltar atrás. Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Assim, uma vez que Jefté fez aquele voto de ofertar em holocausto sua única filha, ele teria que cumprir, pois se tratava de um voto feito ao Deus que não aceitava voto não cumprido. Ainda falando de oferta queimada, esse mesmo termo fora usado no caso de Abraão, quando Jeová pediu o sacrifício de Isaque. Vejam, depois disso o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Abraão, respondeu. Aliás, desculpe. E lhe disse: Abraão, Abraão respondeu: Aqui estou. Então ele disse: Por favor, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali como oferta queimada, num dos montes que lhe indicarei. Logo, o contexto nos diz que a filha de Jefté foi sacrificada tal qual oferta queimada, da mesma forma que seria Isaque. Abraão pegou um cutelo, o texto diz, vocês podem voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 22, isso mesmo, e vocês vão ver que lá mostra em detalhes como seria aquele sacrifício de Isaque. Abraão pegou um cutelo, que servia para imolar, no caso é fazer sacrifícios a uma divindade, e já tinha preparado um altar, colocou umas pedras lá, deitou Isaque sobre o molho de lenhas que o próprio Isaque tinha levado, para depois cortar-lhe o pescoço, porque era assim, né? Os sacrifícios eram assim, né? Primeiro cortava o pescoço da vítima, para ela sangrar, e depois saía retalhando, como vocês viram lá, como era a oferta queimada, né? Cortava o pescoço do bezerro ou do cordeiro, arrancava pernas, patas, abria os intestinos, colocava para fora os rins, o fígado, né? Que eram partes mais gordurosas, que as divindades adoravam essas gorduras, e colocava sobre o altar e espargia o sangue, jogava o sangue por todo o altar. E por fim, era tocado fogo, que o fogo representava a consumação daquele sacrifício. Era como que se a divindade estivesse ali já, estivesse se alimentando de fato daquele holocausto. Porque o holocausto, na realidade, era uma refeição dos deuses. Há passagem na Bíblia que mostra claramente em Números. Eu fiz um texto, depois vou postar aqui, que mostra que a divindade de Jeová via os sacrifícios como um alimento, uma refeição. É tanto que vocês vão ver em outras passagens, os hebreus, tinha muitos sacrifícios que os hebreus faziam e comiam diante do Deus Jeová. Que o sacrifício, na realidade, era uma refeição que aproximava o adorador da divindade. Os sacrifícios aproximavam, né, a divindade do adorador. Pois bem, no caso de Isaac, se de fato tivesse acontecido o sacrifício, se daria assim. Seria cortado o pescoço, ele ia perder sangue, depois ia ser repartido sua parte do seu corpo, ia ser exposto suas vísceras, e por fim ia ser tocado fogo. Porque era uma oferta queimada. A oferta queimada era assim. E esse termo oferta queimada foi usado para a filha de
de Jefté. Se no caso de Isaac, aquele sacrifício se efetivasse, não seria assim? Seria dessa forma? Porque no caso de Jefté seria diferente. Como os cristãos inventaram uma proposta de dizer que a filha de Jefté não foi sacrificada, não. Ela foi levada para o templo para ficar pelo resto da vida como se fosse uma freira no convento, ou prestando serviço sagrado ao Deus hebreu. Isso é mentira. Quando ele a viu, isto é, Jefté, rasgou suas roupas e disse: Ai, minha filha, você partiu meu coração, pois se tornou aquela que eu bani. Fiz um voto a Jeová e não posso voltar atrás. A questão do voto, novamente, nós já havíamos discutido. Vocês veem o desespero de Jefté em dizer que fez o voto e não poderia voltar atrás. Por quê? Porque nós vimos lá que voto dado às divindades não poderia ser votado, não poderia ser recusado em ser cumprido. Porque a pessoa estaria em pecado para com a divindade. E a divindade exigia da pessoa que ele cumprisse o voto, sob pena de ele sofrer consequências. Né? Será que você consegue interpretar uma passagem tão simples e clara como esta, acima? Ela representa o desespero de um pai que viu que a pessoa que ele mais amava, que havia saído ao seu encontro, fora sua filha e que ele a teria de oferecer em oferta queimada. Seu desespero é notado tanto no rasgar de suas vestes, nós vimos, ele disse que rasgou as vestes, quanto em suas palavras. Suas palavras são de lamentação, de total desespero. Se a filha de Jefté não foi sacrificada de fato, então me explique, cristão, por que de tanto desespero em sua fala? Ai, minha filha, fiz um voto e não posso voltar atrás. Por que, se a filha de Jefté não fosse de fato sacrificada, por que esse desespero expresso nas palavras de Jefté? Quem poderia proferir tal declaração se não estivesse aflito por algo de ruim que ocorreria? O contexto é claro. A filha de Jefté foi sacrificada. E ainda acrescento, cristão, qual foi o voto que Jefté fez que ele não poderia voltar atrás? Como claramente ele expressou a sua filha quando a viu à porta de sua casa. Qual foi o voto que ele fez? Oferecer àquele que saísse de sua casa como oferta queimada. É simples a interpretação. E, além disso, é extrapolar o texto, é criar situações que o texto não aponta, é mentir, é querer enganar as pessoas, entendeu? Criar uma ideia totalmente diversa do que o texto apresenta. Notem que Jefté disse que não pode voltar atrás, o que indica que se ele pudesse, voltaria. Ele se arrependeu. O contexto mostra, se arrependeu. Agora a história também é muito mal feita, né? Porque se você só tem uma única filha, o texto não diz que ele era casado e não tinha outros filhos, era a única filha. Quem é que poderia sair de sua casa se não sua própria filha? Entenderam? O texto, como sempre, né, os textos da Bíblia, eles são pré-determinados. Os escritores já sabem o que irá acontecer. Quando o escritor diz que Jefté fez esse voto, de que aquele que saísse, quem sabe quem sairia de fato da casa era o escritor. Né? Não tinha como outra pessoa sair de lá. Será que sua inteligência é tão pouca para se dar conta de que o que aconteceu mesmo
que aconteceu mesmo tal sacrifício? E se é, então, vamos ver a reação agora da filha de Jefté. Nós vimos como foi o comportamento e a reação de Jefté, quando ele viu sua filha saindo ao seu encontro. Agora veremos qual foi a reação da filha de Jefté. Ela respondeu: Pai, deves fazer conforme tudo que prometeste ao Senhor, porque ele deu-te uma grande vitória sobre os inimigos amonitas, lamentando assim o seu destino na companhia das companheiras pelo espaço de 2 meses. Isso a filha de Jefté. Após o que regressou junto do pai, o qual fez conforme o seu voto. Ou seja, ela voltou depois de 2 meses fora e Jefté cumpriu o voto, fez conforme o seu voto. E qual era o voto de Jefté? Oferecer sua filha ou aquele que saiu da sua porta em oferta queimada. Foi isso que ele fez. Ela nunca mais casou. Foi na sequência disso que se tornou um costume em Israel que as raparigas vão por 4 dias em cada ano lamentar o destino da filha de Jefté. O que ocorre é que algumas traduções tentam esconder esse fato vergonhoso e deplorável praticado pelo Deus que aceitou o sacrifício e seu assecla a Jefté. Esses 2 assassinos cruéis e sanguinários fizeram o que os outros povos faziam. Ainda tem cristãos que têm a cara de pau dizer, não, foi Jefté que fez o voto, não foi Jeová que pediu. Se não importa se foi Jeová que pediu ou deixou de pedir. A questão é que um servo que adorava ele fez um sacrifício, se propôs a fazer um sacrifício humano, tá entendendo? E esse sacrifício estava condicionado à vitória de Jefté. Notem que ele diz que se ele ganhasse a batalha, ele ofereceria aquele que saísse de sua porta como uma oferta queimada. E ele fez esse pedido, esse voto, essa troca de favores a quem? A Jeová. E quem foi que concedeu a vitória a ele e que ele encarou como quem tivesse atendido? Jeová. Quando ele ganhou a vitória, Jefté entendeu que seu voto, o seu pedido, foi atendido por Jeová. E em troca, ele tem de fazer o que para agradar esse Deus Jeová? Cumprir o seu voto, que era ofertar aquele que primeiro saísse da porta de sua casa. Entenderam? Tem o que questionar nessa passagem. É clara. Jefté deu sua filha virgem ao Deus Jeová. Esse era o costume daqueles povos primitivos e ignorantes, ofertarem mulheres virgens às suas divindades. As virgens, né, sempre foram as virgens, as crianças, sempre foi o prato predileto das divindades, né? E essas pessoas, as crianças porque tinha aquele questão de pureza, as virgens também. As crianças porque tinham o estado de pureza, eles entendiam como pura, né? E também era mais fácil de dominar uma criança e oferecer a divindade de que é uma pessoa adulta. E as virgens porque tinha aquele aspecto de pureza, né? Também, né? Então, eram as pessoas que mais eram ofertadas em sacrifícios. Virgens e crianças. Talvez você pergunte, como você pode afirmar que traduções escondem isso? Basta você pegar as traduções e comparar. Você vai ver que umas dizem claramente que a filha foi sacrificada, sobretudo as mais antigas. Se pegar as mais novas, dificilmente você verá a tentativa de querer camuflar essa situação. Ora, já apresentei argumentos mais que suficientes que qualquer pessoa que tenha uma mente sã e equilibrada compreenderia de pronto que de fato o que houve e o que aconteceu nessa história vergonhosa, contada no livro que se diz Palavra de um Deus, foi um sacrifício humano de uma jovem donzela. Mas como eu conheço muito bem a mente daqueles que falam muito e conhecem muito pouco desse livreco sem vergonha, que é a Bíblia,
e apresento o que diz a versão King James. Preste bem atenção. Em seguida, ela acrescentou: Isso, a filha de Jefté, concede-me, meu pai, apenas isto. Deixa-me partir com algumas amigas por 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas na companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa casar e ser mãe. Vai, assentiu o pai, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando e lamentando porque nunca poderia formar uma família. Até aí, vocês, quando nós lemos, pensamos que a lamentação toda era porque ela ia deixar de ter uma família e de casar. Mas por que essa lamentação de que ela não podia formar família e de nem se casar? Porque ela morreria, ela iria morrer. Daí esse lamento, esse choro de saber que não ia ter como se casar e formar família. Passados 2 meses propostos, ela voltou à presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Deixa claro, ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. E o que foi que ele havia prometido por meio do voto? Oferecê-la em holocausto, em oferta queimada. Ou seja, em um sacrifício queimado a Jeová. Assim, diz o texto, ela morreu virgem. Desde então nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para juntas lamentarem o ocorrido com a filha de Jefté, o gileadita. Versão King James. Viram como essa versão é clara? A moça morreu virgem. Lamentação de chorar e por não ter a possibilidade de formar uma família é porque ela iria morrer. O pai iria cumprir o que fora prometido por meio do voto, ou seja, sacrificá-la em oferta queimada. Vou deixar o link dessa versão para que vocês possam ver por si mesmos. Basta, vocês podem pesquisar lá, King James, vocês vão encontrar essa versão. Aqui é o link da versão, certo? Em português. Como disse, há outras versões também que mostram isso, certo? Mas tem que ser versões bem antigas. Eis aí a prova mais que contundente de que as versões tentaram, a todo custo, esconder essa abominação. Essa aberração típica de povos bárbaros e ignorantes como o povo de Jeová, que tantos cristãos amam, querem fechar os olhos para a realidade. As outras versões só falam da virgindade da menina e de ela nunca mais ter se casado e do costume que havia virado em Israel. É por aí que as versões mais recentes param por aí, não entra mais em detalhes. Suprime até parte do texto. Porém, quando comparamos várias versões, vemos o porquê disso. O fato de a menina nunca mais ter se casado e de ter se mantido virgem se dava porque ela morreria. E a ideia de ter virado um costume foi o fato de as meninas em Israel irem de ano em ano para visitarem o local de seu holocausto. Foi isso que virou um costume. Portanto, cristão ou crente, não há o que inventar. Jefté ofereceu um sacrifício humano ao Deus que diz ser o verdadeiro, que tinha abominação por sacrifício de filhas e filhas. Seu Deus é uma farsa vergonhosa e deplorável. Seu Deus simplesmente é um escriba que usa da pena molhada com sangue para dar-lhe voz. É um escriba do tempo da pedra lascada, que dá personalidade e vida a esse Deus. Caindo a pena da mão desse escriba, cuja mente era a mesma de seus contemporâneos hebreus, seu Deus morre como qualquer criação da imaginação humana, ainda que tão tosca e asquerosa. Vocês, cristãos, amam e adoram um assassino do tempo das cavernas sem escrúpulo algum. Vocês o amam porque não sabem nada, não conhecem nada. Texto simples e fácil interpretação, e vocês, ante a sua ignorância em acreditar nesse livreco,
relutam em não aceitar a verdade. Para facilitar, para finalizar, quem poderia duvidar que um ser cujas declarações passo agora a transcrever não teria coragem de pedir sacrifícios humanos? Vejam o caráter desse ser. Seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Suscitarei contra eles os medos que não se interessam pela prata nem apreciam o ouro. Violadas é o mesmo que estupradas. Certo? Veja, essas são as palavras do Deus Jeová. Essas palavras é dirigida, Isaías as profere contra os babilônios. O Deus hebreu dizendo que ia trazer os medos e os persas sob o comando de Ciro para matar os filhinhos, massacrar os filhos dos filhos, para massacrar os filhos dos babilônios e estuprar as mulheres dos babilônios. Veja que caráter desse Deus é comandar ou incitar outros povos em estuprar outras mulheres só para fazer com que seu povo fosse liberto do suposto cativeiro babilônico. Veja o nível que nível esse livro tem. Aprovar estupro de mulheres. Você consegue ver caráter divino em um livro desse? Num Deus que tem prazer em ver mulheres sendo estupradas, depois mortas, mulheres grávidas, tendo seus ventres rasgados pelo fio de espadas e terem seus filhos de lá serem extraídos e serem jogados para cima para morrerem ao fio de espadas? É esse o Deus que você vê como bondoso, amoroso e merecedor de respeito e de adoração? Isso é a atitude de Deus que se diz moralista, amoroso e perdoador? Só estúpidos, sem cérebro algum, conseguem ver um mínimo de qualidades e virtudes na pessoa imaginária desse Deus forjado pelos hebreus. Um Deus que envia povos para estuprar, violar mulheres, massacrar seus filhos sob o pretexto de que esse povo era mau, sendo que esse mesmo povo foi usado por esse Deus para castigar seu próprio povo. Além de ser uma aberração, Javé é um idiota, se existisse de fato, que não temos nenhum paralelo para comparar. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será saqueada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado na cidade. Essa é a praga que o Deus hebreu joga contra o seu próprio povo, de novo, desejando, né, que mulheres hebreias fossem violentadas, ou seja, fossem estupradas. Que Deus maravilhoso! Só pensa em estupro e nessa passagem o estupro é direcionado às mulheres do seu próprio povo. Há milhares de textos que poderiam lançar mão para demonstrar que esse Deus foi capaz de enviar povos piores que seus hebreus para matar crianças de peito e estuprar mulheres. O que impediria, portanto, de que um Deus como esse, o que é que impediria que um Deus como esse não solicitasse aos hebreus sacrifícios humanos? Qual é o grau de mais ou menos entre quem pede sacrifícios humanos e quem manda estuprar mulheres e que manda matar crianças ao fio de espadas? Você consegue dimensionar quem é menos bom ou quem é menos mal nesse contexto? O Deus hebreu, segundo o que os cristãos querem afirmar, ele odiava ou descriminalizava as pessoas que ofereciam seus filhos e suas filhas em sacrifícios aos deuses pagãos. Ele achava um crime fazer isso. E qual a diferença daqueles que ofereciam seus filhos em sacrifício a esses deuses, e o crime de quem mandava
mandava mulheres serem estupradas e seus filhos serem jogados para cima e serem aparados pelo fio da espada. Quem é menos criminoso? Eu não vejo nenhuma diferença. Porque aquele que manda estuprar mulheres, manda matar crianças de peito, é capaz sim de pedir pessoas em sacrifício. Esse Deus tem, como dizem, espírito de porco. Os porcos mais sujos e nojentos que enfiam seus focinhos no lamaçal mais vil que há. Foi Jefté com os anciãos de Gileade, e o povo fê-lo cabeça e chefe sobre si. Jefté proferiu todas as suas palavras perante Jeová em Mispá. Ou seja, o texto mostra que Jefté era um servo do Deus Jeová e que tinha o seu apoio. Eu trago essa passagem porque também os crentes inventam, né, que Jefté foi um cara que se desviou do povo hebreu, que passou a viver com aqueles amonitas e por isso ele fez isso, fez o voto, mas porque ele estava desviado, tudo mentira, o texto não diz nada disso. É a Bíblia que mostra tudo, ela revela tudo o que falei em todas as linhas acima. Jeová deu a vitória a Jefté depois que este fez o voto de oferecer sua filha ofertada queimada perante ele. E se ele deu a vitória a Jefté, foi porque ele o aceitou como líder entre Israel e que aceitava também seu voto de ofertar aquilo àquele que saísse de suas portas. É mistério ainda destacarmos que muitos cristãos dizem que a tristeza de Jefté se deu porque, na verdade, sua filha seria levada para prestar serviço no tabernáculo pelo resto de sua vida, mas que ela não seria sacrificada. E como ela era a única filha, ele não teria descendentes para preservar seu nome. Só que isso também não é verdade. Primeiro, sendo a filha de Jefté única, ele já não tinha como preservar seu nome, posto que o nome de uma família hebreia era estabelecido, esse nome era estabelecido pelos filhos homens, ou seja, pelos homens do sexo masculino, pelos homens, pelos homens, e não pelas filhas. Não eram as mulheres que fixavam, estabeleciam os nomes, tanto que nós vemos nas genealogias mais nomes de homens do que de mulheres. São poucas as mulheres que aparecem em genealogias. Segundo, ela não foi prestar serviço sagrado nenhum. O texto não fala isso. Pois o texto não diz essa bobagem. Terceiro, não existia serviço no templo sendo prestado por mulheres de forma perpétua. Não existe passagem que sustenta essa ideia. Os cristãos ou crentes ainda tentam relacionar o que a mãe de Samuel fez quando este era criança com o que aconteceu com a filha de Jefté. Só que esta relação também não existe. No caso de Samuel, sua mãe não lhe prometeu a Jeová com oferta queimada. A mãe de Samuel era estéril e para ter um filho orou ao Deus hebreu por um filho que lhe concedeu. E disse que se alcançasse, a mãe de Samuel disse que se alcançasse essa graça de ter um filho, já que ela era uma mulher estéril, ela tornaria seu filho, Samuel, num nazireu, que serviria no templo. Portanto, não tem nada de oferta queimada nesse episódio que envolveu Samuel. A mãe de Samuel, quando o entregou ao templo, no caso, templo não, na época de Samuel não tinha templo, mas existia o tabernáculo. Então, quando ela ofereceu o menino Samuel, ela fez o voto, né, de dar Samuel para servir no templo, ela não disse que ia oferecer uma oferta queimada a Jeová. Não. Ela simplesmente disse que o menino seria um nazireu e que ele ia servir lá no templo. E Samuel, basta vocês lerem as passagens, vão ver isso que eu estou falando,
bem como vamos ver que Samuel se tornou um sacerdote depois, prestava serviço lá no templo, no tabernáculo. O texto não diz que ele foi ofertado como oferta queimada, e que oferta queimada significaria prestar serviço no templo e o resto da vida. Mentira. Oferta queimada, como nós vimos no texto e as várias explicações que eu dei, sacrifício, oferta queimada era um sacrifício literal. Agora, vocês sabem por que o escritor escreveu essa história tosca e cruel? Simplesmente o hebreu que a escreveu queria demonstrar que os votos, quando feitos a Jeová ou aos deuses, deveriam ser cumpridos. Não se admitia voltar atrás quando o voto era feito. Ainda que esse voto custasse a vida de qualquer pessoa ou da pessoa que o hebreu mais amasse, ele deveria cumpri-lo sem hesitação. Né? A ideia é passar essa mensagem de que o voto não pode ser quebrado nem ser violado, sobretudo aqueles que eram feitos às divindades. Entenderam? É essa a ideia que o texto, em suma, vamos dizer assim, seria a moral da história essa. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe. Acione o sininho para receber novos vídeos. E divulgue o canal. Até a próxima.